Então, pessoal, a gente vai dar início à nossa palestra, né? O Paulo ele vai falar um pouco para a gente sobre hibridação, né, Paulo? Genética, um Sim. pouco do mercado aí da piscicultura, né? E aí, antes de Uhum. começar, eu vou apresentar para vocês o Paulo. E as perguntas, pessoal, vocês podem fazer, eu vou anotando e ao final da palestra eu faço as perguntas, caso haja, tá bom? Então, só para falar um pouco aí a respeito do Paulo, a ficha é extensa, a gente vai gastar um tempo bom aí falando dele, É mas é o isso. seguinte, o Paulo, né, o Paulo Roberto Silveira Filho, ele é zootecnista, formado através da PUC Goiás de 2003, né, especialista em produção animal pela UFG em 2008, mestre em aquicultura continental pela PUC, Goiás Unesp, né, em 2011, foi responsável técnico pelo projeto do governo federal de capacitação de produtores rurais na produção de peixes de tanque em rede, no reservatório da Serra de Mesa, em Goiás. Foi consultor do plano de negócios para atendimento de comunidades e associações cooperativas. Também atuou como superintendente municipal de aquicultura e pesca. Exerceu o cargo federal de coordenador de aquicultura e pesca da Superintendência do Ministério da Agricultura, né, o MAPA, e já atendeu em diversas consultorias, licenciamentos técnicos, ambientais, assistência técnica a produtores em diversos estados aí do Brasil, bem rodado, Paulo. Ministra, Rodado. curso, ministra cursos e treinamentos online presenciais e também atende consultorias presenciais online. Professor convidado na pós-graduação da UERJ e é consultor credenciado do SEBRAE. Presidente da Comissão de Aquicultura da Federação de Aquicultura e Pecuária de Goiás e atualmente é vice-presidente da comissão e membro da Comissão da CNA. Além de tudo, também é sócio proprietário da Aquiplan. É isso, né, Paulo? Exatamente. Aqui plano consultoria, isso aí. Pois é. Então, a gente está... Isso que eu ainda dei uma cortada para a gente abreviar. O Paulo tem know-how, tem conhecimento para poder estar falando com a gente aí do mercado, então eu passo a palavra para você. Paulo, fique à vontade e qualquer coisa pode me chamar também, tá bom? Valeu, Karine. Muito obrigado aí. Obrigado pela Obrigado. apresentação aí. Fica um pouco longa aí, mas é porque também já tem 20 anos praticamente que eu estou na piscicultura. Desde o meu segundo ano da graduação, eu entrei no estágio para piscicultura e não saí mais, né? Então, desde o meu segundo ano eu estou aí. Esse ano fizeram 20 anos aí acho que fez mais de 20, né? Acho que fez 21, na verdade. Já tem um tempinho aí que a gente está, então contribui bastante. É um ramo que está muito aberto para profissionais ainda, tanto que você mesmo colocou, né? O cara já atendeu em vários estados. Por quê? Porque tem muito poucas pessoas trabalhando nesse ramo. Então é um ramo que eu considero super aberto, tem vaga para muita gente. É um ramo que tem o maior potencial de crescimento dentro do agronegócio, é a aquicultura, tá? Certo. Produção de peixes, então, que é o ramo maior da aquicultura, né? A piscicultura é o maior ramo. Então, eu acredito muito nesse potencial da aquicultura e parabenizo vocês aí por essas lives, esse momento de entrosamento, de apresentação, de conversa é super bacana, porque a gente consegue difundir informação, conteúdo, que antes a gente só conseguiria se fosse palestras presenciais e nem todo mundo dá conta de se deslocar de um estado para o outro para poder fazer esse momento. Então, é muito bom aproveitar a internet e aproveitar esse momento para a gente ter informação de qualidade. Eu espero passar um pouco de informação de qualidade para vocês aqui hoje. Com certeza. Bom, o convite foi para a gente falar de hibridização, os termos se unem, né? Assim, e um pouco de melhoramento genético também. Então eu separei um pouquinho, espero não me delongar muito, espero ser uma apresentação bem bacana. Vou conversar com vocês e mandem as perguntas, o que a gente puder responder na hora a gente responde, senão a gente vai entrar em contato pessoalmente para poder responder. Antes de falar um pouquinho dessa seleção, dessa hibridação, desse melhoramento genético, é importante a gente ter na cabeça, para a produção de peixes, a escolha da espécie, na verdade, né? Antes de fazer o melhoramento, antes de fazer o cruzamento entre espécies, né? O cruzamento entre espécies, a gente tem que saber mesmo a espécie que a gente vai escolher para desenvolver a nossa atividade. Então, alguns dos pontos que a gente levaria em consideração
se está fácil adquirir alevinos, questão de se você conhece a genética, a maturidade sexual dos reprodutores, se é uma variedade que já é domesticada, se você conhece o hábito alimentar, você vai saber que tipo de nutrição que ela vai necessitar, se é uma espécie rústica, né, se ela aguenta manejo, se ela é tolerante temperatura, variações de temperatura. A gente tem regiões no país onde espécies de uma região não se adaptam à outra, e inclusive a gente vai falar um pouquinho disso aqui lá na parte do melhoramento. Aceitação pelo mercado consumidor, né? Não adianta eu querer simplesmente só, não, eu quero produzir 5 toneladas de trairão para vender em Montes Claros, por exemplo. Uhum. Será que vai ter público para comer essas 5 toneladas de trairão aí, né? Verificar mesmo. E como é que esse peixe cresce, como é que é o ciclo de produção, né? Essas questões todas. Então a gente tem esses pontos todos, e a minha sugestão é sempre começar pela aceitação pelo mercado consumidor. Saiba o que o seu mercado pede para você produzir e atender essa demanda deles, certo? Bom, entrando então mais precisamente no nosso tema, né, da hibridização na piscicultura, eu acredito que talvez a maioria da audiência aqui saiba o que a gente vai falar aqui. Talvez não saberia que existia para peixe, ou alguns saberiam que existia para peixe. Eu vou até dar exemplo de outras espécies aqui. Mas é o quê? É o cruzamento de espécies diferentes, na verdade, né? Para o quê? Para originar indivíduos híbridos que vão possuir material genético, né, o DNA, de espécies distintas. Então, né, eu tenho os reprodutores de espécies diferentes que vão, né, ou as espécies parentais, que vão dar origem a esse indivíduo híbrido que vai ter, né, o que é o objetivo, na verdade? Você produzir indivíduos que têm uma performance melhor do que os seus progenitores. Então, assim, ela pode acontecer espontaneamente? Pode, mas é ocasional. Não é muito fácil, não é muito simples de acontecer isso naturalmente, espontaneamente. E a maioria dos híbridos que a gente conhece na produção animal, no agronegócio, vamos dizer assim, ou até mesmo na produção de vegetais, né, a gente vê isso aí, resultante da criação mesmo por atividade humana. O ser humano chega lá e fala assim, olha, eu acho que tem interesse comercial que essa espécie, cruzamento com essa espécie vai dar uma coisa bacana, então vamos fazer o teste. Ou apenas criar indivíduos diferentes do que já existem, na verdade. Tá? Exemplo de animais híbridos que eu poderia dar, fora os peixes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o que? A mula, né, que aí sim a maioria das pessoas conhece, que é o cruzamento do macho do jumento com a fêmea do cavalo, né, com a égua. O java-porco, né, o cruzamento da fêmea do javali com o macho do porco. E o ligre, né, que é um cruzamento do macho do leão com a fêmea do tigre. Então tem até esse exemplo, né, de híbridos. Então qual que é o objetivo, né, continuando aqui, é o quê? Produzir linhagens, né, com um valor comercial maior do que as espécies puras, maior do que os seus progenitores. E com algumas características zootécnicas diferenciadas. Você busca mesmo esse apuramento, que não deixa de ser, entre aspas, aqui talvez até cria um pouco de discussão nisso, não deixa de ser um melhoramento também. Você pegar, buscar um indivíduo que pegue características positivas do pai, pegue características positivas da mãe e externe essas características durante a produção. Não deixa de ser um melhoramento ou uma seleção, né, para poder fazer. Então a gente combina nessas características vantajosas dessas duas espécies distintas, talvez um crescimento rápido, talvez uma resistência a doenças. Para peixe, principalmente, começou como? Com variação na temperatura da água. Porque eu queria pegar vou falar daqui a pouco, né, queria pegar um peixe amazônico que desenvolvesse na região centro-oeste, sudeste, mas que aqui a gente tem um período mais frio do que lá na região amazônica. Então tinha que ser um peixe que se adaptava nesse meio termo aí e tivesse um crescimento interessante, né? Vários outros diferenciais que possam atrair o mercado também. Então, isso que, na verdade, foi isso que é a hibridação, e assim que ela veio para a piscicultura, né? E quais são os casos principais que eu trouxe para vocês aqui para falar mesmo da hibridação na piscicultura? A gente começou com o cruzamento entre o tambaqui e o pacu.
Então, assim, que gerou, né, a fêmea do tambaqui com o macho do pacu gerou o tambacu. Então, foi o primeiro híbrido formado, mais pesquisado. Inicialmente trabalhou com ele mesmo assim, por quê? Porque justamente queriam o desempenho maravilhoso do tambaqui, o crescimento maravilhoso do tambaqui, só que o tambaqui ele é da região amazônica, então ele está acostumado com um clima mais quente, né, vamos dizer assim, mas que ele desenvolvesse em outros estados, talvez com a mesma intensidade ou pelo menos semelhante, que aguentasse essa diferença na temperatura. Buscaram o quê? Buscaram pacu, ali da região mais sul, da bacia do Rio do Prata ali, para poder fazer esse cruzamento. E deu muito certo o tambacu. A verdade é essa, deu muito certo o tambacu, diferente do paqui, que é o inverso. É se eu pegar a fêmea do pacu com o macho do tambaqui. Ele já não teve o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento, o mesmo interesse comercial que o tambacu teve. Olha que interessante, né? Interessante. Eu pego as mesmas espécies, pego a fêmea de um com o macho do outro. Mas se eu fizer o inverso, a fêmea do outro com o macho do primeiro já não teve o mesmo desenvolvimento. Foi feito, desenvolveu, mas não teve tanto o mesmo desenvolvimento do tambacu. Então, assim, o corpo do tambacu ele é bem mais arredondado que o tambaqui e muito maior do que o pacu. Né? O lombo é largo, é um peixe muito forte, porém com menos resistência do que o tambaqui. A coloração dele varia muito da região ou do tipo da água. Em águas mais claras, ele tende a ficar mais escuro. Em águas mais escuras, o tambacu tende a ficar mais claro também. É o híbrido mais produzido hoje dentre os peixes redondos, que a gente fala, né? Peixes redondos, assim, tambaqui, pirapitinga, pacu, que são esses formatos ovais, né? Mas a gente chama de peixes redondos. Tem maior resistência a baixas temperaturas do que o tambaqui puro. Por quê? Porque ele puxou isso do pacu. E tem uma maior taxa de crescimento em comparação ao pacu puro. Por quê? Porque ele puxou isso do tambaqui. Ele é muito utilizado em pesqueiros também, na produção sim, para abate, produção comercial para abate, utiliza muito o tambacu. Mas em pesqueiros, em pesca e pagues, a gente encontra bastante, porque é um peixe que pode chegar aos 40 quilos, 50 quilos, e ter um peixe desse num pesqueiro é um troféu, chama muito atenção de pescadores esportivos, essa questão toda. Né? A gente tem um peixe, então o tambacu, ele tem uma conversão variando entre aí 1,5 kg para 1, que para quem não sabe, assim, para a gente nivelar a conversão alimentar, é o tanto de ração que o peixe precisa comer para ele produzir 1 kg de carne. Então a gente tem aí o tambacu na faixa de 1,5 kg para 1, 1,6 kg, até 1,7 kg para 1 a gente encontra. O peso ao abate, ele varia de acordo com a região. Se você está levando esse peixe para o abate, ele vai estar aí na casa de 1,5 kg até 2,5 kg. Então é um peixe muito interessante, né? Foi o primeiro híbrido trabalhado e tem resultados bem bacanas, ok? Uma boa aceitação, né, de mercado, né, Paulo? Exatamente, boa aceitação de mercado. Outro híbrido, outro peixe que foi trazido do cruzamento de duas espécies diferentes é a patinga, tá? Então é o quê? É um peixe que teve um cruzamento vindo a fêmea do pacu com o macho da pirapitinga, que também é um peixe amazônico, mas é muito encontrado na região aqui do Araguaia, que é a caranha, que a gente chama, né? A caranha. Então, assim, o que buscou nessa hibridização? Qual que é o objetivo dessa hibridização para esse peixe específico? Obter um peixe com maior deposição muscular no lombo, né? Então, assim, tem aquele lombo mais grosso, né? Mais carne no lombo, que é uma característica da pirapitinga. Ele traz isso do pacu. Então pensaram, olha, se a gente de repente faz esse cruzamento aqui do pacu com a pirapitinga, será que a gente consegue trazer essa parte da resistência a temperaturas mais frias do pacu com esse depósito de carne? E deu muito certo para a pirapitinga, né? Foi o ideal ali fazendo entre a fêmea do pacu com o macho da pirapitinga, nasceu a patinga, um peixe bem criado. Hoje a gente tem aqui no estado de Goiás, é um dos peixes que é mais, vamos dizer assim, produzido. Tá? Inclusive eu sou produtor de peixe, eu vendia patinga agora, eu vendia para pesca e pague aqui em Goiás. E aí, quando foi o estouro da pandemia, na Semana Santa, a gente fez, eu e meu sócio, a gente fez um reajuste no nosso planejamento, né, na gestão do negócio, e aí a gente comprou mais um pouco de ração, que a gente vendia elas menores, então a gente levou esse peixe até
2 quilos e pouco, 2.200, 2,5 kg, para poder vender para abate. Né? E foi um peixe que deu um rendimento espetacular. A gente teve peixe aí chegando aí nessa faixa aí de 2 quilos, 2,2 kg até 2,5 kg, num tempo curto, se a gente for parar para pensar. Em torno de 10 meses a gente teve esse rendimento interessante, porque chegaram os alevinos bem pequenos, né? A gente colocou lá alevinos aí a 5 gramas, mais ou menos, chegou bem pequenininho. Só que a gente pegou um período mais quente. A gente trabalha com adubação do tanque, fez um trabalho bem legal. Então, assim, a patinga é isso, né? Buscou na patinga o quê? Qual que é a hibridação? Um peixe que resistisse a temperaturas mais frias e que tivesse essa deposição muscular no lombo. Um peixe muito, muito, muito trabalhado também nessa questão da hibridação. Outra hibridação que aconteceu nos peixes redondos também é o quê? A tambatinga. Né? Nossa, como é que fez isso daí? Para que buscou essa tambatinga? A fêmea do tambaqui, né? Mais uma vez a gente pegando o tambaqui, peixe amazônico, trabalhado com o macho da pirapitinga. Então a fêmea do tambaqui com o macho da caranha. Né? Um corpo mais redondo, se a gente for parar olhar mesmo assim, tem até algumas fotos no nosso Instagram, depois pode entrar lá para poder conhecer. Um corpo mais redondo, um ventre, né, assim, na parte da barriga, a coloração mais amarelada, escamas claras, e as pontas das nadadeiras mais avermelhadas também. E o que buscou nisso aqui? Um animal que apresentasse ganho de peso bastante superior em comparação aos seus progenitores. E a tambatinga entregou isso. A tambatinga é o peixe que está crescendo tanto no estado do Mato Grosso, por exemplo, região centro-oeste, estado do Mato Grosso. O pessoal está largando os outros peixes redondos para trabalhar com a tambatinga. Ela se adaptou muito bem àquela região, trabalha também na qualidade da água. Eu espero começar a trabalhar com a tambatinga no ano que vem também, quando a gente for fazer o peixamento em janeiro, dos nossos viveiros que estão sendo preparados. Espero trabalhar com a tambatinga para eu ver, né? Trabalhei 2 anos com a patinga, tive um resultado excelente, vou trabalhar com a tambatinga agora para ver se esse ganho de peso dela vai ser melhor do que a patinga. Do que a patinga. Vou fazer esse trabalho também. Então a gente tem, principalmente nos peixes redondos, esses 3 peixes. Paulo, posso fazer outras coisas dele? Pode. Eu falei, a tambatinga é o quê? A fêmea do tambaqui com o macho da pirapitinga. E na hibridação você pega a primeira parte do nome da mãe e a segunda parte do nome do pai. Então, se eu peguei a fêmea do tambaqui, o primeiro nome é Tamba. Se eu peguei o macho da pirapitinga, o segundo nome é Tinga. Então, por isso que virou Tambatinga. Então, é assim que a gente trabalha. Deixa eu pegar aqui. Outro peixe que ficou famosíssimo nos últimos anos aí, e méritos do projeto Pacu Aquicultura, que fica no Mato Grosso do Sul, que ele criou o pintado real. Nossa, Paulo, eu pensei que o pintado real era uma espécie que reproduzia assim, assado. Não, ele veio de um cruzamento, veio de uma seleção caprichosíssima, né? Na verdade, eles fizeram vários anos de estudo para fazer essa hibridação, para entrar nessa hibridação mesmo, e produzir um peixe que, principalmente, quem trabalhou com pintado, quem trabalhou com caixara há vários anos atrás, são peixes carnívoros. São peixes que era muito difícil você fazer o treinamento alimentar. Era muito difícil colocar eles para comer ração. Por quê? Porque além de ser carnívoro, ele tinha um hábito noturno. Então, eu, por exemplo, na minha especialização 2003, por aí, 2003, 2004, 2005, a gente trabalhou com treinamento alimentar de pintado. E eu vou te falar, Karine, você começar a tratar o peixe 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e 6 horas da manhã, não é uma coisa simples. Não. E aí você tem que passar isso daí. Você traz das 10 para as 9 e você vai mexendo até você conseguir colocar depois de 1 mês, depois de 45 dias, esse peixe para comer durante o dia. Certo. Entendeu? Esse treinamento era terrível, você trabalhar com... Era o que dava para fazer na época. Na verdade é essa. E então eles pensaram assim, caramba, é um peixe que tem uma carne extremamente saborosa, extremamente apreciado, tanto o pintado quanto a caixara. Por quê? Porque faz aquelas postas, faz aquela muqueca, não tem aquelas espinhas intramusculares, não tem escama, né? Um peixe que rapidinho se limpou, pouco tempo ele está pronto. Então, buscaram fazer esse cruzamento para achar. E encontraram a receita perfeita, claro que detém a eles os direitos dessa receita perfeita, eles
Eu até tive uma live com o Simão Bruno do Projeto Paquicultura falando um pouco do pintado real. Ele falou, olha, a gente fez os cruzamentos até achar, foram 2, 3, 4 anos de pesquisa para fazer isso. E aí entra também a nossa próxima parte de melhoramento genético em peixes nativos, o porquê que demora muito para ter resultados, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas voltando aqui para essa hibridação aqui do pintado e o nascimento do pintado real, eles fizeram um cruzamento. Hoje muita gente vende como Jundiara, a verdade é essa, tá? Vários produtores entenderam que pegou o Jundiá e fez um cruzamento com o Cachara e virou o Jundiara, né? Mas as espécies certinhas, só o Projeto Pacuco sabe, né? Ele é como se fosse, não tem aquela, não é uma patente assim, mas ele tem o direito de uso dessa marca, que é o pintado real. Então ele tem as espécies lá, eles sabem fazer isso daí. Muitos outros produtores, muitos outros laboratórios tentam copiar essa genética, buscar encontrar esses peixes que foram utilizados para fazer o pintado real, mas não encontraram. Então buscam fazer outras coisas, tem outros nomes, outros tipos de pintado, né? Até porque o nome pintado real é um nome muito mais bonito do que você comprar um Jundiara. Você, Karine, se você chegasse no laboratório, o cara te oferecesse, olha, eu tenho aqui alevinos de pintado real e alevinos de Jundiara, o que você comprava? Com certeza o pintado real, né? É o marketing. Só pelo nome, é o marketing, né? É isso aí. Né? O nome agrega valor ao produto. Exatamente. É um peixe que ele veio de que forma? Ele veio de precocidade, alto desempenho na produção. É uma espécie mais dócil, é um peixe que está acostumado, enquanto você terminava o peixe de couro aí com rações de 45% de proteína, de repente esse daqui você pode reduzir isso daí nas fases finais, apresenta melhor taxa de crescimento em diferentes regiões e épocas de cultivo também. É um peixe bem resistente, ele tá mais dócil, então ele aceita mais simples comer ração e ele come durante o dia. Você não tem que fazer aquele treinamento alimentar à noite, não. Desde ele bem novo, ele já come durante o dia. Isso facilita o trabalho. E trouxe o quê? Filés de lombos altos e rígidos, pele de cor clara, e chama atenção. Isso aí, ó, eu já tô falando, já tô ficando com água na boca aqui, só de lembrar o tanto que esse peixe é gostoso. É verdade. Então, assim, ele trabalha, ele vai muito bem com rações comerciais. A conversão dele muito boa, né? A conversão de um carnívoro é acima de 2, 2.2, 2.4. A conversão desse aqui, ela tá na casa de 1.8. Então eu gasto menos ração para poder fazer 1 quilo de peixe, ou seja, meu custo de produção ele é menor também. Então tá, que eu coloquei até que é um dos diferenciais na alimentação, por quê? Porque eles comem exclusivamente durante o dia, ok? Como é que a gente tá de tempo aí? Acho que já deu meia hora, né? A gente tá entrando nas primeiras meia hora aí. Ótimo, maravilha. Então, terminei a parte de hibridação, que eu queria falar para vocês dentro do tempo. Vamos para a parte de melhoramento genético aqui agora. Então, assim, só recapitulando, né, por que faz hibridação, qual que é o objetivo? A gente colocou, eu ter indivíduos com resultados melhores do que os seus progenitores. E eu dei 4 exemplos de hibridações na piscicultura aqui que tiveram sucesso, tá? Ah, mas você é a favor da piscicultura, você vai acabar com os peixes nativos, puros, não sei o que, não sei o que. Não, é o seguinte, os peixes híbridos, eles têm resultados melhores que seus progenitores. Mas a gente, para ter o peixe híbrido, a gente tem que ter os peixes puros. Então tem que sempre manter esse estoque de peixes puros também, porque o tambaqui, como tradição na região norte, eles não vão comer tambacu lá. Eles vão olhar e falar, isso aqui não é tambaqui, isso aqui é tambaqui, eu só como tambaqui. Então você tem que ter peixe para poder atender a demanda regional também, ok? Então assim, é uma discussão que não tem fim, a gente não entraria nela. Às vezes pode até surgir, a gente expressa a nossa opinião, mas a gente pensa principalmente, Karine, grandes produtores dão conta de bancar trabalho de melhoramento genético, de desenvolvimento, tem muito tempo para poder fazer a implantação da produção e fazer dar certo, tudo isso. Mas o pequeno produtor, o aquicultor familiar, ele precisa de coisa que resolva a situação dele. Nem que seja para a alimentação dele, ou que seja para ele comercializar o excedente, ou ter uma venda por ano, 2 vendas por ano. Então, assim, a gente tem nos híbridos uma possibilidade muito grande dele ter resultados melhores, né, trabalhando com esse tipo de animal. Mas vamos lá, então. Entrando em melhoramento genético, aqui agora a nossa segunda parte da live. Espero que vocês estejam gostando aí desse assunto.
Prometo também não deixar chato essa parte de melhoramento genético, até porque eu não estou aqui para dar aula de melhoramento genético, eu vou falar de melhoramento genético, porque senão eu vou deixar isso aí para os professores da Unimontes falar para vocês aí de melhoramento genético, tem muito professor capacitado para falar isso. Bom, qual que é a importância do melhoramento genético? O que a gente busca com isso? Melhorar a conversão alimentar, melhorar rendimento de carcaça, diminuir ciclo de produção, melhorar rendimento de filé, dependendo do peixe que você está trabalhando, e diminuir o quê? Tamanho de cabeça. Por exemplo, o próprio o pintado real, ele já tem uma cabeça muito menor do que o pintado e do que o caixara, entendeu? Do que os peixes de cor que antecederam ele. Então ele tem uma cabeça, se ele tem uma cabeça menor, consequentemente ele vai ter mais carne depositada no lombo dele, né? O que vai vender nas postas, aquela questão de você diminuir a cabeça para você ter mais carne que vai ser oferecida para o mercado consumidor. Então isso entra também, então são dois assuntos muito, muito bem relacionados, né? Que vocês colocaram muito bem isso aí, hibridação com melhoramento genético, é como se fosse uma sequência, é como se eles trabalhassem em conjunto. É claro que um vem mais de talvez interesse econômico sem apuração da espécie, até porque os indivíduos híbridos, eles, se fosse 100% mesmo, acontecesse a hibridação 100%, eles não deveriam ser férteis. Na piscicultura, a gente já encontrou indivíduos que tiveram desenvolvimento da gônada sexual. Então isso leva a uma preocupação. Por quê? Porque se ele desenvolve a gônada sexual, não significa que ele vai reproduzir, tá? Mas se ele tem desenvolvimento da gônada sexual, tem que ter uma precaução com isso. Principalmente, e aí a gente entraria em questão de licenciamento ambiental, que é você garantir que aquele indivíduo ele saia da sua produção diretamente para o mercado consumidor, para o frigorífico, para a unidade de processamento, para que ele não escape para a natureza, para que não corra o risco em algum momento, se sair um indivíduo híbrido que possa vir a se reproduzir, aí são possibilidades, a gente trabalhando lá com possibilidades, de acontecer uma reprodução, tá? E aí a gente perdeu o controle daquele estoque natural. Bom, voltando aqui para melhoramento genético. Vamos lá. Eu separei 3 casos específicos para a gente falar de melhoramento genético aqui. Então a gente começar falando um pouquinho da tilápia, depois eu vou falar um pouquinho de peixes nativos. E eu separei um tópico que eu acho que dificilmente vai ser encontrado, falar assim, um pouquinho de melhoramento genético, no pirarucu. Por quê? Porque é um peixe que ele é um dos maiores potenciais da piscicultura brasileira e ainda tem muito a entregar. Então tem muito a desenvolver, mas a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. E por que eu separei nessa escala, né? Primeiro a tilápia, depois peixe nativo, depois o pirarucu, que é um peixe nativo, mas ele está lá mais para frente. Por quê? Porque a questão dos filhotes, né, vamos dizer assim, da próxima geração, onde a gente vê esse melhoramento, se ele aconteceu ou não. Então, assim, na descendência dos animais, se aconteceu ou não. A tilápia, com 2 a 3 meses, você está vendo o resultado do melhoramento que você fez. Por quê? Porque a tilápia é um peixe de desova parcelado. No laboratório, uma fêmea ela pode desovar quase que uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, porque faz a coleta de ovos na boca, aquela coisa toda. Então, falando um pouco da tilápia aqui, e por que começar pela tilápia? Porque a tilápia hoje, o filé da tilápia, ele é comercializado em mais de 23 países, é uma commodity, entendeu? Uma coisa fora do normal. É o peixe mais produzido no Brasil e o segundo peixe mais produzido no mundo. É lógico que o melhoramento genético ia estar muito mais intenso nesse peixe que o mercado quer, que a indústria quer, do que nos outros peixes, né? Então, assim, não é que é moda, não é que todo mundo só quer trabalhar com tilápia. Não é que só quer trabalhar com tilápia, é que hoje o peixe que o mercado e a indústria busca é isso, é a tilápia. Então a gente tem que ter esse trabalho, essa questão, e foi por isso que as pesquisas foram realizadas mais em cima de melhoramento genético da tilápia, né? Então, assim, há anos vem sendo realizado pesquisa e trabalho de melhoramento genético justamente para o seu peixe do mercado e da indústria. A título de exemplo aqui, né, para a gente falar da importância de você trabalhar essa questão do melhoramento genético. Por exemplo, a Copacol e a Cevale, então no Paraná, que são os maiores frigoríficos, né, abatedores de tilápia do Brasil, cada um abatendo aí entre 100 e 200 mil tilápias por dia, tá? A média deles de abate é isso daí. E a planta deles já está para dobrar. Isso daí, então, vai para 200 até 300 mil tilápias por dia sendo abatidas. Se eu tiver uma genética
que me entrega 1% a mais. Vamos falar um pouquinho, vamos falar uma alteração mínima aqui, um melhoramento mínimo. 1% a mais de rendimento de filé no final. Vale ou não vale a pena o cara investir naquele trabalho ali? Aí a gente faz a conta simples, né? 100 mil tilápias de 1 quilo sendo abatidas diariamente. Vai me dar, então são 100 toneladas de peixe abatidos diariamente. Vai me dar o quê? Se o rendimento de filé for 33%, vai me dar 33 toneladas de filé por dia. Básico. Fazendo conta simples aqui. Se eu melhorar 1% esse rendimento, pula para 34 toneladas de filé por dia. 1 tonelada de filé a mais. Você sabe mais ou menos quanto que está o filé da tilápia aí na sua região? Eu olhei esses dias em torno de uns 14 a 15 reais, por aí. Dependendo do supermercado. 500 gramas. 500 gramas. Ah, tá, 500 gramas. Então tá aí na casa de 30, acima de 30 reais. Né? Tá acima de 30. Exatamente, acima de 30 reais. Se eu coloco mais 1% através do melhoramento genético, né, eu teria o quê? Mais 1 tonelada disso daí. Ou seja, mais 30 mil reais de faturamento em cima desse 1% que eu melhorei. Caramba, Paulo, eu nunca parei para pensar isso. Então, será que o melhoramento genético ele é vantajoso para a indústria? Com certeza ele é vantajoso para a indústria. E a gente está só no começo de melhoramento genético para peixe. Na verdade, mas trabalha mais de 40, 50 anos, sim. Mas a gente está muito no começo, tem muito a entregar e eu vou mostrar um pouquinho isso aqui para vocês. Paulo, se existe isso, você está começando a falar da tilápia, tem valores para você falar para a gente, assim, de repente, do que já foi investido em melhoramento? Tem, posso pegar o exemplo da Aquabel, que eu acredito que a maioria da audiência aqui conheça, né, que é a maior produtora de alevinas de tilápia no Brasil, há mais de 20 anos faz esse trabalho. Por volta de 2014, a Aquabel sozinha, ela investiu mais de 500 mil reais junto à Aqua Chile, tá, num programa de melhoramento genético. Uma empresa nacional investiu sozinha na piscicultura mais de 500 mil reais, trabalhando com apenas 240 famílias de peixes. Então, cada indivíduo dessas 240 famílias, ele recebeu um chip, foi contratado um geneticista exclusivo para realizar os testes e busca de melhores resultados. Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês da tilapicultura, tá? Que foi realizado aí há mais de 6 anos. E quando a gente fala assim, poxa, eu não imaginava que fazia esse investimento gigantesco. Eu sei que faz isso para boi, eu sei que faz isso para frango, eu sei que faz isso para suínos, mas peixe, bom, a gente está falando de uma empresa que investiu há 6 anos atrás 500 mil reais. Só que o que aconteceu? Em 2016, essa empresa, ela foi, o controle majoritário deles foi adquirido pelo EW Group, um grupo europeu que trabalha com genética de poedeiras, né, galinhas poedeiras, frangos de corte, perus, salmão e truta. Eles trabalham com isso no mundo. 60% da genética de poedeiras, de frango, de peru, de salmão e de truta, 60% da genética mundial dessas 5 espécies está na mão desse EW Group. O que eles fizeram? Eles quiseram investir na tilápia. Eles vieram aqui na América do Sul, compraram a Aquabel e mais recentemente compraram a Aquaporto também. Então está tudo no mesmo grupo. Foram lá na Ásia, compraram outra empresa para poder entrar de sola mesmo na produção de tilápia mundial. Então, assim, eles só de 2016 para cá, a Aquabel tinha 6 ou 7 filiais, uma principal no Paraná e 6 ou 7 filiais no país. Eles já abriram mais uma filial no Tocantins, fizeram uma parceria com a Piscicultura São Paulo, da doutora Miuk, e eles investiram em uma fazenda lá no Tocantins, próximo à Embrapa Aquicultura, em Palmas mesmo, para montar o Centro Mundial de Melhoramento Genético de Tilápia aqui no Brasil. É o único centro mundial de melhoramento de tilápia, vai ser aqui no Brasil, vai ser lá em Palmas. Então, assim, eu não saberia nem falar para você quantos milhões já foram investidos para poder fazer esse trabalho. Todo esse trabalho, toda essa questão é um local isolado, são 3 geneticistas, somente para desenvolver isso daí. Então, aqui, só no salmão, eles já são líderes na genética há mais de 50 anos.
E toda essa expertise de 50 anos de melhoramento genético de salmão entra para a tilápia agora. Então, assim, vamos falar de antes de 2015, que era enquanto fazia só melhoramento genético para crescimento, e aí a gente pula aqui agora para perspectivas para 2025. Seria o quê? O mesmo animal que antigamente era trabalhada a genética dele, a tilápia, que antigamente era trabalhada a genética dele, somente para melhorar o crescimento, hoje trabalha o quê? Qual que é a expectativa para 2025? Você trabalhar com marcadores genéticos, crescimento, rendimento de filé, resistência a streptococcus, resistência a francisella, resistência a vírus, taxa de sobrevivência, conversão alimentar, qualidade da carne, sanidade em geral e resistência à temperatura. Então, assim, em pouco tempo, se a gente está falando de 10 anos, você sai de um melhoramento genético somente para crescimento e pula para tudo isso aqui que eu te falei. E é possível chegar a isso, até porque eles conseguiram fazer isso com o salmão. E eles têm os protocolos, eles têm toda a sequência, todo esse trabalho e a experiência para implantar na tilápia e fazer mesmo os resultados aparecerem. Hoje a gente faz uma tilápia que ela entra aí com 1 a 2 gramas para engorda em tanque-rede, por exemplo. A gente faz aí em torno de... É possível fazer em até 6 meses ela atingir 1 quilo. Depende da região, depende do trabalho que você faz. Se eu pegar uma genética de qualidade, claro, se eu trabalhar com rações de alta performance também. Então, o que acontece? A gente faz em 6 meses. O que esse pessoal tem prospectado já? Fazer esse mesmo processo em 100 dias. Então a gente está assim, reduzindo quase que pela metade. Se eu consigo fazer isso em 100 dias, eu tenho mais de 3 ciclos da tilápia por ano. Né? Eu tenho quase 4 ciclos por ano de tilápia. Isso é uma coisa fora do normal. Isso está vindo para a tilápia. Né? E foi por isso que eu comecei falando da tilápia aqui. Ok? Um pouquinho da tilápia. E entrando agora, estou controlando o tempo aqui também, viu? Tá. E entrando agora aqui já na segunda parte, né, que eu separei do melhoramento genético, falando um pouco de peixes nativos. Por que você colocou peixes nativos depois? Porque a maioria, principalmente desses peixes nativos que eu citei antes, lá da hibridação, eles demoram aí de 10 a 12 meses para você ver os resultados do melhoramento genético acontecer. Por quê? Porque são peixes de desova total. São peixes que dependem da piracema para poder reproduzir. Então, se eu reproduzir agora, se eu fiz a seleção, né, dos meus reprodutores, das minhas matrizes aqui, dos meus progenitores, se eu fiz essa seleção agora, a gente está bem na época da piracema, agora começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, eu fiz essa, eu acredito que esse daqui é um macho maior, ele tem uma conformidade bacana de carcaça, essa fêmea tem a barriga bem abaulada, eu já acompanhei essa fêmea, ela desenvolveu muito bem no último ano, vou cruzar esses dois para eu ver o resultado. Cruzei e tem o resultado dos alevinos aqui, pouco tempo. Só que para eu saber o desempenho desses alevinos, ou se eles vão entregar isso para a próxima geração, é só quando eles primeiro amadurecerem sexualmente, né? Depois que passa o amadurecimento sexual, só na outra piracema que eles estarão prontos, mesmo por indução hormonal, estarão prontos para poder reproduzir e ver se está passando essas características para a descendência. Então demora um pouquinho mais. E pelo fato desse tempo ser maior, é mais difícil ser financiado por entidades de pesquisa. Ainda mais nos últimos anos, que reduziu tanto assim, o investimento em pesquisas. Né? Então, assim, quem investe quer um resultado mais rápido. Quem que dá o resultado mais rápido hoje? A tilápia, porque 2, 3 meses você está vendo o resultado. Peixe nativo ele demora 10, 12 meses. Então, se eu estou deixando o peixe nativo, eu falei que tem o pirarucu depois, imagina o pirarucu, quanto tempo que vai demorar para você ter esse resultado, né? Pouquíssimos laboratórios hoje têm seus reprodutores identificados por chips. A Embrapa Aquicultura ajuda bastante nesse trabalho, pesca e aquicultura, mas a gente tem o quê? Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, eu citei aqui, que são alguns dos estados que possuem reprodutores identificados por chip. Então, esse pessoal do laboratório já garante, já sabe quais são os animais puros, os animais de melhor desempenho, e vão fazendo o quê? A reprodução. Então, separou o lote. Olha, cruzei esse T1 com P2 aqui, vai sair lá o TP1, né? Depois desse daí eu vou cruzar depois para poder saber, para poder acompanhar.
Então, assim, por quê? O pessoal se arrisca muito em laboratórios de alevinos. Então, assim, cada cantinho, cada esquina, cada cidadezinha, você encontra alguém, eu tenho alevino de caranha, eu tenho alevino de pintada, eu tenho alevino disso, eu tenho alevino daquilo. Mas não tem, às vezes ele comprou esses peixes desenvolveram, ficaram na represa, o cara tirou e vai fazer uma reprodução. Qualquer, vai entregar qualquer peixe lá, né, que às vezes não tem aquele acompanhamento todo. Então, assim, muito complicado a gente encontrar, não é muito simples encontrar. E por esse espaço de tempo, a gente verifica exatamente essa questão da dificuldade de investimento, né, em pesquisa. A Embrapa, né, Pesca e Aquicultura, ela vem fazendo um belo trabalho relacionado a isso. Inclusive agora, aliás, isso aqui é o que eu vou avisar depois aqui. Na verdade, na semana que vem a gente tem uma live com a Embrapa para poder falar sobre o trabalho da Embrapa. Mas eu queria falar isso aqui primeiro. A Embrapa, a Pesca e Aquicultura, ela acabou de colocar em funcionamento, importantíssimo isso aqui, o primeiro banco ativo de germoplasma de peixes nativos do Brasil. Então, assim, é um trabalho que vem apoiar pesquisas e desenvolvimento de tecnologia e inovação para a aquicultura nacional, peixes nativos. Trabalham com indivíduos vivos, então eles têm lá, eles já selecionaram os indivíduos vivos, e um sêmen criopreservado desses indivíduos, principalmente o quê? Começaram com tambaqui, pirarucu e caranha. Então isso aí já tem no banco ativo de germoplasma deles, para poder garantir essa continuidade de pesquisas e inovação e melhoramento genético lá para frente, ok? Aqui eu falei que não ia dar aula, e eu só queria citar isso daqui, essa parte aqui, né? Porque aplicam-se, quem vai trabalhar com melhoramento genético, os geneticistas, né, vão aplicar todos os conhecimentos que foram aprendidos na faculdade, de média, variância, desvio padrão, herdabilidade, correlações. Você tá rindo porque você já escutou isso e você fala assim, meu Deus do céu, tomara que esse cara não fala desses trem aqui pra mim, pelo amor de Deus. Aquela época da faculdade que a gente passou os apertos, a gente sabe como tomara que ele não venha passar uma estatística comigo aqui, que senão eu tô enrolado aqui a live, vai todo mundo sair correndo da live. Ainda bem que eu respondo. Então isso aqui a gente não vai falar, isso aqui a gente deixa mesmo para quem é dessa área falar, são os geneticistas que vão fazer esse trabalho. Eu estou trazendo informações, estou trazendo algumas novidades, estou falando da importância para vocês aqui, tá? E é muito bacana entender que a gente tem a nossa empresa brasileira de pesquisa e desenvolvimento, que é a Embrapa, já preocupada com isso, tá? Já fazendo esse trabalho. Então, assim, preocupando principalmente o quê? Esse desempenho dos descendentes, né? Através do cruzamento em relação aos seus progenitores, é o que a gente deseja no melhoramento genético, né? Eu vou pegar, então, o vigor híbrido, ou a heterose, que é o que? É justamente os descendentes terem uma média muito maior do que os seus progenitores. Então, tudo isso, sim, por mais que às vezes a gente está na faculdade, a gente vê aquela aula terrível, aquela coisa complicadíssima de entender, mas isso tem um valor agregado tão grande, tanto para a pesquisa aplicada para o campo mesmo, como dentro das universidades, como resultado. Isso é muito, muito interessante e gira muito, muito investimento. Isso daí, eu falei para vocês da tilápia um pouquinho, 500 mil uma empresa. Imagina agora que ela foi adquirida, o que esses caras estão investindo. Passa, e muito, de vários e vários e vários milhões de reais que são investidos, até porque é uma empresa que ela pega esse EW Group, por exemplo, ele investe do faturamento anual deles, que são vários milhões de dólares, eles investem 10% por ano desse faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, os caras põem para moer mesmo. E serve de exemplo para os peixes nativos, serve de exemplo para a gente ver o que está dando certo, o que está bom, o que está bacana nessa produção de melhoramento genético da tilápia, para a gente aplicar nos peixes nativos também. Deixa eu ver aqui. Bom, estamos indo aqui, quase encerrando, para a gente começar aí as perguntas. O pirarucu é um peixe maravilhoso, um peixe incrível da nossa bacia amazônica. Só que o pirarucu, o que acontece? Ele é um peixe que ele só vai estar maduro sexualmente a partir dos 5 anos. Nossa. Então, assim, somente depois de 5 anos o meu peixe entra em maturação sexual. Depois, o macho encontra a fêmea, você promove esse encontro de macho a fêmea, ele pode demorar até 1 ano para formar casal. Depois que ele forma o casal, que ele vai se encontrar, se o casal encontrar condições favoráveis
para reprodução que eles vão reproduzir. Principalmente o macho. A fêmea está sempre pronta para reproduzir, a fêmea do pirarucu. O macho, ele já é mais assim, tem que passar a mão na cabeça dele, tem que fazer um carinho, a fêmea tem que dar uma passeada com ele, para ele fazer, para ele ter a liberação do sêmen, né? Então, assim, demora. Então, assim, a gente tem... só que é um peixe que ele pode desovar de 3 até 5 vezes por ano. E aí ele é interessante por conta disso, porque cada desova dele, ele pode ter aí de 1.000 até 5.000 alevinos na desova dele, entendeu? Então, é um peixe que ele tem também, claro, valor agregado. O mínimo de 1 ano você tem que esperar para comercializar esse peixe para o abate. A gente tem trabalhos de melhoramento para abater o peixe mais cedo, com 6 meses, um peixe menor, um peixe de 5 a 6 quilos. Mas hoje a gente ainda tem essa questão de abater o peixe com 1 ano também. Então, assim, ou eu vou esperar 1 ano para ver o desempenho desses animais, desses filhotes para o abate, ou eu vou esperar mais 5 anos para saber se os filhotes que eu separei, né, se o casal que eu reproduzi, se esse casal vai passar características favoráveis para os seus filhotes, para que eu possa separar matrizes desses filhotes e levar para uma próxima reprodução. Ou seja, eu estou falando aí de quase uma geração, né, são mais de 10 anos, são 12 anos praticamente, para eu poder ter um resultado no melhoramento genético. E isso, quem que vai investir num negócio desse? Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os principais produtores de pirarucu no Brasil, principais produtores de alevinos, né, quem trabalha com a reprodução de pirarucu, são quem tem mais de 10 anos de experiência, que já viu o desempenho daquele casal, que foi separado até porque o casal, depois que ele se forma, ele é vitalício, entendeu? Se a fêmea morrer, o macho não se junta com o outro, porque os machos são sempre fiéis às fêmeas. Agora, se o macho morrer e colocar um outro macho lá para a fêmea, rapidão ela já vai formar casal de novo. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque isso é natural. O macho é mais fiel do que a fêmea sempre, em todas as espécies. Vamos lá, brincadeiras à parte aqui. Então tá. Então a gente tem alguns produtores, e são poucos, tá? São poucos produtores de pirarucu que têm um trabalho de melhoramento genético. A gente tem na região norte, sim, Rondônia, Amazonas, que faz um trabalho muito bacana, tá? Até Roraima também. E aí a gente tem, por exemplo, só que o pirarucu já é de lá, então você está melhorando uma espécie que é daquele local. Só que a hora que a gente pula, por exemplo, uma região sudeste, e a gente tem exemplos de produtor na região sudeste, que é o Júnior da Piscicultura Pirarucu, por exemplo, que já esteve conosco em live também, ele tem 16 anos que ele trabalha com pirarucu lá. O pirarucu dele é um pirarucu que a gente pode dizer que ele é mais adaptado à região um pouco mais fria. É um clima totalmente diferente da região norte. E hoje ele tem peixes que são da primeira remessa, que conseguiram passar isso daí para a sua geração. Então, assim, é um peixe que chama tanta atenção, porque é um peixe amazônico, todo cheio das nuances dele, respiração aérea, aquela coisa toda. Está acostumado a temperaturas muito quentes da água, de repente, ele vai para uma região mais fria e se adapta lá e consegue passar isso daí para a geração. Então, assim, o trabalho, ele é inicial ainda. Nossa, Paulo, mas o cara tem 16 anos que mexe com pirarucu, tem outro que mexe com 20 anos no Mato Grosso, seu Vilani, por exemplo. Tá, mas o que tem nesses 20 anos? De repente eu tenho só 4 gerações em 20 anos. Então é muito pouco, de repente, para a gente poder fazer essa análise, sendo que outras espécies a gente conseguiria ter muito mais resultado. Só que depende muito de investimento, em pesquisa, essa questão toda. Inclusive aí em Janaúba, tem um produtor que a gente teve aí agora há pouco. Foi muito interessante, porque os peixes desovaram, teve a reprodução, inclusive o Guim estava lá acompanhando, o Kennedy, o Jean, todo mundo lá, e a gente ficou assim, ó, caramba, peixe reproduziu aqui nessa região mais fria, será que ele passa isso aí para frente? Será que seria interessante eu trazer uma genética de fora para cruzar com esses peixes que estavam aqui, para eu apurar isso ainda mais? Né? Então a gente começa a se fazer perguntas, a gente começa a pensar no que pode fazer no melhoramento genético do pirarucu também. Ok? Karine, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui, tá? Estou à disposição para responder perguntas, se tiverem, se eu conseguir responder as perguntas todas aqui, se não, deixo o meu Instagram aqui, Plan Consultoria, aí para vocês, para eu responder depois. A gente busca, nós não somos donos da verdade, a gente traz conteúdo, a gente estuda, a gente tem um tempo de mercado aí que pode trazer um pouco de informação, ok? Ok, Paulo, primeiro assim,
Pessoal, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer agora? Rafael, a sua ficou para trás, eu não consegui enxergar por completo. Eu tenho Fala para ele uma. mandar no Instagram lá, ué. Isso, manda no Instagram, manda como pergunta para mim aqui, que aí eu consigo visualizar melhor. A Karine me passa. Pelo chat é bem complicado eu acompanhar. Mas eu tenho uma pergunta, Paulo, assim, aqui para nossa região, né, aqui em Montes Claros, muito quente, mas no período do frio fez muito frio aqui esse ano. E assim, cortou um pouquinho, fala de novo. Falei que aqui em Montes Claros, esse ano, por exemplo, foi um ano atípico, porque o frio fez muito frio, né? E é quente normalmente. Então, qual que é uma espécie que você indicaria aqui, uma pessoa que está querendo começar, iniciar mesmo, né? Uma criação, talvez em tanque? O que você indicaria para a gente aqui, desses híbridos, por exemplo, né? Boa, bacana. Então, eu tive aí quando estava muito frio e tive aí quando estava muito quente, então eu vi isso aí acontecer, eu fiquei impressionado. Em maio chegou a fazer, acho que foi 7 graus, eu acordei de madrugada para acompanhar os alevinos lá e estava fazendo 7 graus na madrugada. Assim, gente, que absurdo, como é que a gente está aqui na região norte de Minas, tão quente, fazer um frio desse aqui, né? Esse ano enfim, foi bem... o que eu acho bacana, né? Sim, igual quando eu coloquei no começo, escolher a espécie, a escolha da espécie. Qual que seria o meu primeiro ponto a eu observar? O que o meu mercado come? Eu faço uma pesquisa de mercado, eu vou nas peixarias, eu vou nas feiras, eu vejo o que o pessoal está comprando, para que eu não dê um tiro no escuro. Então, assim, a partir do momento que eu sei, olha, Montes Claros é uma cidade bem grande, né? São 300, 400 mil habitantes, alguma coisa assim, né? Quase nas casas de 500 mil habitantes, quase. Então, quase 500 mil habitantes. Quem quer começar a produzir peixe tem que saber o que a população de Montes Claros prefere, para poder não dar um tiro no escuro. Porque você fazer um investimento em tanques, você fazer um investimento em tanque-rede, em tanque suspenso, não é fácil. Você colocar ração hoje, com os preços de ração que a gente está, rações de alta performance, elas têm um preço mais elevado, você ter um manejo, você ter assistência técnica, não é simples. Então, procure saber primeiro o seu mercado, o que o seu mercado quer. Se o seu mercado quer tambacu, se o seu mercado quer tambatinga, se o seu mercado quer patinga, que são os híbridos que eu falei aqui, entra de cabeça e vai fazer esse trabalho, vai fazer essa engorda. Vai procurar alevinos, onde você vai conseguir esses alevinos, vai ver onde que você vai conseguir ração e principalmente saber como é que é essa qualidade da sua água, entendeu? Que são 4 pilares da piscicultura, né, que eu, no meu método de criação de peixe piscicultura na prática, no meu curso 100% online, eu desenvolvi esses 4 e eu sugiro essas 4 análises, que são o quê? Primeiro, assistência técnica, tá? Que é você ter um técnico competente ao seu lado para poder te passar um pouco de gestão, de ferramentas necessárias para você ter um desempenho bacana, ter uma atividade bem realizada, né, com segurança, com licenciamento 100% regularizado. Qualidade de água. Água é o segundo A. Você falar da qualidade de água. É importantíssimo. O peixe vive na água, o peixe se alimenta na água, o peixe defeca na água. Então, assim, ele está naquele ali, ele vive naquele ali, então ele depende de uma água de excelente qualidade para externar suas melhores características. Alimentação é o terceiro A, então a gente fala de alimentação. Não adianta ter um peixe de uma genética bacana, um peixe de uma água excelente, se eu jogar abóbora, se eu jogar quindim, se eu jogar skinny no peixe, entendeu? Não adianta eu jogar uma ração que está muito baratinha, eu vou comprar um saco de ração aí de 32%, eu paguei R$15 no saco, nossa, achei uma ração ali de R$15, meus peixes vão ficar felizes, eu vou ganhar dinheiro. Não, você vai perder muito dinheiro, você vai acabar com a qualidade da sua água, essa ração ela não vai ter digestibilidade, ela não vai ter aproveitamento nenhum, e o seu peixe não vai entregar os melhores resultados dele, pode ter certeza disso. E o quarto A, o quê? Alevinos. Claro, tem que ter uma genética bacana, a gente falou de melhoramento genético aqui, eu tenho que ter peixe que entrega, tem que ter peixe que dá resultado, eu tenho que comprar peixe de laboratórios que garantem aquilo que eles estão entregando. Se ele falar para mim assim, olha, esse peixe aqui, ele tem o ciclo de produção de 8 meses, se eu pegar um pintado real em 8 meses, o projeto Pacu, por exemplo, me falaria assim, olha, em 8 meses, eu que estou falando, tá? Estou dando um exemplo deles aqui. Em 8 meses, esse peixe vai atingir 1,5 kg. Se você está com 12 meses e esse peixe está com 1 kg ainda, tem alguma coisa errada, entendeu?
Então você tem que estar atento a essa situação, tem que estar atento a todo esse trabalho, essa preocupação. Desses 4 aspectos que eu coloquei: assistência técnica, Legal. alimentação, qualidade de água e alevinos, ok? É os pilares, né, que você falou. Os pilares, exatamente. Paulo, a gente tem um questionamento aqui do Rafael a respeito da aplicação dos marcadores moleculares para reprodução. O que você podia falar um pouco sobre isso? Então, como eu falei, eu dei um exemplo dos marcadores moleculares para tilápia, tá? Que a gente começou antes de 2015, a gente estava trabalhando somente, deixa eu até voltar aqui, que aí eu falo certinho. Volta, tá. Marcadores. Para tilápia, principalmente, antes de 2015, a gente estava somente para crescimento. Eu só pensava nisso. Uhum. E até 2025 a gente vai ter o mesmo animal com esses marcadores, trabalhando em vários outros melhoramentos, em vários outros pontos que a gente pode observar. Então, assim, é um crescimento fora do normal. A gente tem alguns marcadores, por exemplo, para avicultura, que a variação vai ser muito pequena, o resultado vai ser muito pequeno, porque já atingiu um nível de melhoramento lá em cima. O peixe está começando agora. O peixe, a hora que você entra com esse tipo de trabalho, os resultados eles vão dar muito maiores. E a gente vai ver uma diferença gritante daqui para frente. Igual eu te falei, peixe que é feito em 180 dias, ele pode chegar a ser feito em menos de 100 dias. Antecipar muito. É muita coisa. Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta? Teve mais uma, mas eu acho que a pessoa não entrou. Tinha mais alguma outra pergunta aqui. Vou aguardar até o final. Se perguntarem qualquer coisa também, a gente vai deixar o seu contato, né? Sim. Vou te marcar aqui. Eu não consegui marcar no primeiro vídeo, porque para eu não perdê-lo, eu tive que salvar rapidinho. Aí depois eu faço uma edição lá, eu edito a descrição. Mas no mais, Paulo, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade aí, né? Por passar esse conteúdo pra gente. A gente sabe que a aquicultura ainda a gente caminha a passos um pouco mais lentos, mas a torcida é que a gente, na zootecnia, consiga carregar, né, agregar mais valor aí dentro do ramo da piscicultura. Então, eu queria te agradecer por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento aí pra gente, viu? Que isso, eu que agradeço aí essa oportunidade, eu que agradeço aí esse convite da Karine, da UFMG, para poder conversar um pouquinho de piscicultura, um assunto que eu sou apaixonado, até do signo de peixes eu sou, Karine, não tinha jeito de eu falar de outra coisa que não fosse de peixe, entendeu? Então, assim, eu não podia fazer com outra coisa. Convido todos vocês aí a seguirem a gente, segue aqui pela consultoria nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, a gente tem muito conteúdo, tem muita live. Mandar um abraço aqui pro meu amigo, ó, professor Lian, rapaz, aí, ó, outra pessoa bacana pra você fazer convite aí também, ó, professor Lian, para falar de peixe com você aí, ó. Tá me colocando aí, ó, alguma consideração com relação ao panga, tá me colocando na parede aí, porque do panga eu tô começando a entender agora um pouquinho de panga, professor. Então, vamos ver que se de repente o Martin Copani tem alguma coisa para falar pra gente mais de melhoramento de panga. Bom, se a gente parar para pensar, Karine, que o panga, se a gente fala que a tilápia aí produz de 20 a 50 toneladas por hectare ano, os melhores produtores fazem isso. E se a gente pensa que o panga está indo lá para 70, 80 toneladas por hectare ano, sem melhoramento genético, de repente, né? Imagina esse peixe com melhoramento genético. Eu acho que o que eu posso contribuir para a pergunta do meu amigo professor Lian seria isso aqui. A ABZ de Minas aí falando, né? Aplicação do zootecnista no melhoramento genético. O zootecnista é o melhor profissional para trabalhar no melhoramento genético. Não tem outro profissional igual o zootecnista para poder entrar lá, pelo que ele estuda, pelo que ele faz e pelo que ele desenvolve, ok? Uhum. A gente tem uma colega zootecnista que ganhou um prêmio mundial aí de reprodução humana, entendeu? Se um zootecnista consegue fazer isso para ser humano, imagina o que ele consegue fazer na produção animal, até porque somos a profissão da ciência animal, ok? Verdade, professor. Depois, a respeito do panga é legal, a gente pode até marcar depois uma live a respeito. Existem alguns preconceitos, né, sobre o panga. Eu, pelo menos, já ouvi falar mal do panga. E às vezes eu deixo de comprar por causa disso. Então, uma se você for comprar o panga, você vai comprar o Panga BR. Você vê se ele tem essa marca lá. Já estou fazendo propaganda aqui com o pessoal da Panga BR aqui.
Esse é produzido no Brasil, tem mais de 30 anos que produz aqui esse panga aqui no Brasil, então assim, esse compensa você comprar, esse você pode comprar de olho fechado aí, porque é um peixe que tem rastreabilidade, ele tem as formas como ele é produzido, então assim, é diferente do peixe que vem de fora, tá? Sim. Bom, foi ótimo saber, já vou ficar de olho. Ele tem até um valor mais barato, né, comparado à tilápia, por exemplo, né, Paulo? Ah, sim, então, a gente tem, assim, o peixe que vem de fora, na verdade, é até complicado, porque a gente não sabe como é que os caras fazem para sobreviver. Um peixe desse que chega no Porto de Santos, por exemplo, a R$10 o quilo. Como é que o peixe sai lá da China para chegar aqui a R$10 o quilo? Não existe uma coisa. Existe, desde que ele tenha muita água nas células. Né? Então, assim, hora que eu vou descongelar esse peixe lá, vai ficar 1 quilo que eu comprei e vai sobrar 300 gramas. Então, assim, aí até justificaria. Mas o peixe que é produzido aqui, ele tem muito valor agregado. Eu já comi dos dois, eu já comi do ruim e já comi do bom. A diferença é gritante, tá? E é um peixe... Hoje, a questão do panga mesmo, Karine, a questão é que ele não tem regulamentação. Essa é a grande preocupação, né? Não tem um ordenamento da produção do panga no Brasil. O estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, é o único estado que tem essa regulamentação para o panga. Tá? Mas a CNA, que é a Comissão Nacional de Aquicultura, o presidente Eduardo Ono, faz um trabalho muito bacana para buscar esse ordenamento, para que os produtores que quiserem trabalhar com o panga trabalhem da maneira bacana, da maneira regularizada, da maneira certa, correta. Legal. Mas, pessoal, mais alguém tem algum questionamento, mais uma pergunta? Acho que não, né? Bom, Paulo, novamente te agradecer. Foi muito boa. Nossa, eu fiquei muito satisfeito. Foi uma excelente palestra. Deu para ter uma boa visão aí também de como que funciona não só a parte da genética, mas isso dentro do mercado, né? No Brasil, que era, eu acho que, um gargalo, assim. Então, muito obrigado. Uma coisa, posso fazer um convite? Antes de encerrar, posso fazer um convite? Por favor, e fale das suas redes sociais aí. Amanhã tem um convite especial para vocês. A professora Fernanda acabou de entrar, eu já ia falando, ela entrou, tá vendo? A professora Fernanda acabou de entrar aí na live. Amanhã a gente tem uma live especial, tá? Influência feminina na aquicultura nacional. São 8 mulheres de alta performance na aquicultura nacional que vão conversar ao vivo. Vai ser no Instagram da Aquiplan Consultoria. Convido todos vocês que acompanharam essa live aqui para entrar. A professora Fernanda da UFG vai estar presente lá. Mais 7, eu chamo de musas da aquicultura nacional, tá? Então vai ter essa live aí pela Aquiplan, no canal da Aquiplan Consultoria lá no YouTube. Então convido todos vocês a participarem amanhã, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Vai ser extraordinário. E é no Outubro Rosa, né, no mês de cuidados, né, de verificação de tudo essa questão da saúde feminina. A gente da Aquiplan Consultoria tem esse lado feminino, até porque a minha sócia aqui na empresa é a minha esposa, então ela que vai conduzir a live amanhã. Então convido todos vocês a participarem amanhã a partir das 19 horas no YouTube da Aquiplan Consultoria. Tá bom. Obrigado. Então, Paulo, eu vou te marcar, e o pessoal quiser te adicionar também, Aquiplan Consultoria, tá bom? Exatamente. Valeu, Karine. Beleza. Valeu, Paulo. Obrigada. Boa noite. Obrigadão. O pessoal que esteve com a gente aí também. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.